Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o empresário Ambrósio Cohen Assayag, 79 anos. Ambrósio, obrigado por ter aceito o meu convite. E como você não é o primeiro que me dá o prazer de dar uma entrevista especial que nem os veículos mais tradicionais geralmente conseguem tirar das pessoas que contribuíram com a história da cidade. Ambrósio, invariavelmente, sempre eu faço a mesma pergunta, a primeira pergunta, que é: fale da sua infância, das suas lembranças, da rua onde nasceu, dos seus pais, dos seus irmãos, dos primeiros anos da escola. Fique à vontade no nosso programa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Durango, esta oportunidade que está me dando, até porque, ao longo desses meus 79 anos e meio, eu, circunstancialmente, fui um pouco adverso a comprometer todo o sistema de vida que eu e a minha família viveram. E você, porque circunstancialmente também, tão logo você chegou a Manaus, com as dificuldades que são realmente inerentes a quem está inovando, procurou a nossa empresa à época, Casas do Óleo, e nos prestou bons serviços. Na credibilidade que você, no meu convencimento, tem e merece, é que eu estou aqui para dizer a você, em primeiro lugar, que não tenho nenhuma lembrança negativa na minha vida. Quando criança, eu nasci na rua Miranda Leão, aqui em Manaus, e posteriormente fui morar na Rua dos Andradas. A minha mãe, que até hoje eu homenageio como uma pessoa extraordinária, uma guerreira, uma mulher determinada, fazia bordados. Dona Pérola, né? Dona Pérola Cohen Assayag. O meu pai, Rafael Assayag, era coletor de rendas do Estado. E com circunstância naquela época, ele vivia no interior. E na época, era compulsório só poder vir à cidade quando autorizada pelo diretor da Fazenda Pública, que era lá na Teodoreto Soto. Pois bem, e a minha mãe, em virtude da pouca renda que o funcionário público recebia, ela fazia bordados para aquelas senhoras que moravam ali na Praça dos Remédios. Ou seja, ainda me lembro da dona Nayuf, da dona Laranja, da dona Zoraide. Eram aquelas senhoras todas para que ela prestava serviço, que a cada período em que ela aprontavam daqueles bordados, ela pedia para mim, que era o filho mais novo, nós éramos 3 filhos, o mais velho Isaac Assayag, o do meio Jacó e a mim, que era quem ia cobrar dessas senhoras, que eram muito generosas. Aquela área toda era ocupada por libaneses, por árabes de todas as naipes, pessoas extremamente simpáticas, bem. E o pouco que o trabalho que a minha mãe fazia, eu ia receber, tinha como condicionante de que eu tinha que trazer alguma coisa, porque nós não tínhamos como nos alimentar. E quando eu recebia aquele valor, eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, o meu coração se enchia de alegria, porque era eu mesmo que ia ao mercado, que até às 10 horas da manhã os preços eram normais no mercado municipal. E a partir das 10 horas entrava a creolina, ou seja... A hora da criolina que existia, né? A hora da criolina. É nessa hora que eu ia comprar o bucho, o fígado, e etc, etc. E que aquilo fazia com que nós, irmãos, tínhamos horários para estudar. Eu estudei o meu curso primário no grupo Nilo Peçanha, ali também na Joaquim Nabuco, né? Em que eu me lembro do nome da minha professora, dona Noêmia, etc. E os meus irmãos estudavam no Barão do Rio Branco, muito bem. Ao decorrer do meu estudo, depois de terminado o curso, eu fui para o Colégio Estadual do Amazonas. No terceiro ano
do curso do Colégio Estadual do Amazonas, eu, com alguns colegas meus, implantamos a primeira vez na história do Colégio Estadual do Amazonas o curso de admissão. Na época, para entrar no colégio estadual, era preciso ter o curso de admissão. Então, nós fizemos um cursinho com o objetivo de engrajear votos para as eleições, que lá tinha o Partido Cheio, o Partido X, o Partido Democrático, e tinha as eleições para presidente do Plástico Serrano, né? A minha vida no Colégio Estadual do Amazonas foi sempre sendo o líder da minha classe, sempre. E no Plástico do Serrano também ocupei os lugares de direção no Plástico do Serrano, junto com meu amigo Batista, com Zé Braga e etc, etc. Neste período em que eu fui estudante, eu também, por circunstância de, no início, lá ainda na Rua dos Andradas, as nossas dificuldades fez com que eu pedisse à minha mãe que permitisse que eu vendesse pastel, bolo de macaxeira... Salgadinhos, né? Salgadinhos, na beira do mercado. E Durango, Deus foi de uma generosidade comigo imensa, porque no primeiro mês que eu trabalhei vendendo isso, eu ganhei exatamente igual ao meu pai. E os meus tios, que eram pessoas realmente financeiramente bem-sucedidos, tinha uma firma, Barros e Companhia Limitada, que ficava na Marcílio Dias, chamaram a minha mãe para criticar de que uma criança de 10 anos, 11 anos, fosse vender esses salgadinhos na beira. E a resposta da minha mãe foi fantástica. Se vocês me derem o correspondente ao que ele ganhou lá, ele amanhã não volta mais para lá. Só estuda, né? E como era natural, meus tios não concordaram, não deram a ela. E isso motivou um fato, que o meu pai veio uma das vezes para a cidade, e quando ele chegou na cidade, era comum, assim, 5 horas, 5 e meia, ele ir para o mercado. Lá no mercado tinha uns amigos dele, e um dos amigos novos disse a ele que tinha um flutuante na beira do mercado. Na época, só existiam dois. Um era deste cidadão e outro era de uma outra pessoa. E disse ao meu pai que se ele quisesse ser sócio dele nesse flutuante, que ele ia ganhar muito dinheiro. E que ele estava querendo fazer a sociedade porque ele estava muito bem de vida. Aí meu pai chegou com essa conversa com a minha mãe, e a minha mãe, que era fantástica, percebeu de que era a fórmula de tirar meu pai do interior. Que sabia que aquilo tudo que estava sendo dito não era verdade, mas era a fórmula, porque ela tinha 3 filhos. Bom, e aí, Durango, tem um outro fato neste. A minha mãe, então, postulou que fosse feita essa sociedade, mas não tinha dinheiro. Tinha um anel. Na época que em Manaus não tinha joalharias. Tinha 2 ourives. Dentre eles, um era o seu Lazar Klein. E esse Lazar Klein tinha vendido um anel para minha mãe ao longo de 10 anos para pagar em prestações. E a minha mãe tinha um único objeto, único bem, né? Um único bem de valor. E voltou para o seu Lazar Klein para vender, para negociar com ele aquela peça. No mínimo ofereceu 10% do valor. E o seu Lazar disse para ela, neste exato momento que ela está no balcão tratando com o Lazar Klein, e o seu Lazar dizendo que nada mais do que 50% do que ela tinha podia dar, ao lado dela tinha um sujeito que chamava-se Filino Lopes, que era comerciante que passava constantemente na coletoria do meu pai. E naquela época, o meu pai notificava ele para pagar, e ele vinha para Manaus, entregava essa notificação à minha mãe e aí ia pagar lá na fazenda. E a minha mãe disse a ele, olha, eu agradeço que você possa me ajudar, mas como eu vou lhe pagar? E o Filino Lopes disse, dona Pérola, assine uma promissória e quando puder pagar, a senhora paga. Não tem pressa agora. E a mamãe então entregou pelos 50%, e pegou aqueles 50%, mais o que o Filino Lopes fez, e entramos para a sociedade nesse flutuante na beira do mercado.
mais uma vez foi a mão de Deus nos ajudando. Porque o objetivo do sócio do meu pai era, sabendo que o meu pai era um homem de uma boa vontade, um homem sério, um homem sem maldade, ia perder o que tinha dado. Mas ele não esqueceu que a minha mãe tinha 3 filhos e que tinha um de filho ficar de manhã, um de tarde e um de noite. Não é? Controlando o negócio. E quem sempre ficou de noite fui eu. Sempre fiquei de noite. Como é que funcionava comercialmente o flutuante? Só para o nosso telespectador mais novo. Na beira do flutuante, nós vendíamos caldo de cana e vendíamos os tais salgadinhos. Dentro desse flutuante, que eram 2 só que tinha, Ok. aconteceu um outro fato. Como nós tínhamos esse flutuante, nós tínhamos uns primos que trabalhavam com produtos castanha, pele de jacaré e outras coisas, de combustível, gasolina, querosene. Naquela época, era gasolina de lata. E o diesel era em tambores. Né? E nós perguntamos se eles podiam vender alguma coisa para a gente. Eles disseram que iriam indicar um homem que chamava-se Valindo Gonçalves, que ele tinha barco que saía de Belém e vinha para Manaus, fazendo Parintins, Taquatiara. E nós fomos falar com o seu Varlindo se ele nos vendia fiado, porque também nós não tínhamos dinheiro. E o seu Varlindo nos deu um crédito. Mais uma vez, Durango, é o que eu digo que a vida é fantástica. Tudo que ele nos vendia, o seu Varlindo, para esse flutuante, eram produtos que não tinham nome. Por exemplo, aguardente, na minha época, era Cocal. Era o número 1. A nossa era o que ele arranjava para nós. Sabão, era sabão Tuxaua, sabão Quian, de uma fábrica que fica onde hoje é a casa do eletricista. Ok. Era uma fábrica de sabão, né? Do Soares Então Carvalho. vocês vendiam marca sem nome, você não tinha produtos genéricos hoje. É isso mesmo, era para isso. Pois bem, mais uma vez, eu, que tinha mais ou menos uns 13 anos, 14 anos por aí, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aliás, a minha mãe, foi um dia que ela chorou, porque eu disse que ela tinha que assinar minha carteira. Mamãe, a senhora tem que... E ela achou que aquilo era um absurdo, porque a firma que tinha lá era Pérola Cohen Sayag, que era o nome da minha mãe, não podia ser do meu pai, que era funcionário público. Pois bem, eu, com aquela idade, consegui ir dentro do mercado, ir na Miranda Leão, só vendia 60% a 70% para portuguesas, mulheres, a quem eu ia pedir para comprar minha cachaça, comprar o meu sabão, né? E elas, com pena de mim, para me ajudar, porque achavam que eu era muito moço, compravam. E algumas até faziam o seguinte, pegavam a garrafa de cocal vazia e botavam a minha cachaça, que era mais barata e que era de melhor qualidade. Curioso, que era de melhor qualidade. E vendia o meu produto. E aí nós, nesse flutuante, começamos a crescer. Crescer flutuante. Aí veio, dentro dessa área, a inveja do pessoal da Barão de São Domingos. Começaram a me criar várias dificuldades, inclusive ir à Capitania dos Portos e conseguir com um cidadão, que era o delegado da Polícia Marítima, chamava-se Emílio Costa, para tirar os flutuantes. E nós fomos tirados de lá. Por causa disso, nós tivemos que arranjar com o seu Isaac Bezecri para nos arranjar um batelão para ocupar, porque na época nós tínhamos com o advogado, o Manuel Barbuda, e ele então disse que se fosse um batelão, está protegido por lei, e nós botamos um batelão, né? E botamos uma placa, é aqui o Sayag. Isso incomodou na época muita gente. Pois bem, foi nesse estágio de flutuante, de batelão, que nós continuamos crescendo, veja bem. E cada vez veio a cidade flutuante, voltaram os flutuantes, todos, nós voltamos à cidade. Isso é final da década de 50, né, Isso Ambrosio? na verdade de 60 já. É, final de 50 com a 60. Revolução de 64... Eles retiraram em 66, tiraram né? todo mundo. Então, na época de quase 60, retornaram os flutuantes
ampliaram os flutuantes. A essa época, por circunstância também, tem um fato muito, muito singular. Nesses batelão, Posso contar o fato no outro bloco? Posso pedir o comercial? Daqui a pouco nós voltamos com o nosso entrevistado de hoje, Ambrósio Cohen Sayag. Já já estamos de volta. Cultura no Amazonas. De volta com o nosso entrevistado de hoje, o empresário e comerciante Ambrósio Cohen Sayag, 79 anos, Manauara. Ambrósio, no bloco anterior você estava falando da mudança que vocês tiveram comercialmente, do crescimento que vocês estavam tendo, da ida para o batelão, né? E aí falávamos aí já da cidade flutuante, paramos aí, pode continuar. Eu quero fazer uma observação, eu vou separar a minha vida de empresário, de comerciante, da minha vida estudantil, do que aconteceu. Claro. Na minha vida comercial, que eu estava falando, em que eu falo do batelão, na época, a fábrica que mais vendia, o nome mais vendido, era o produto da Magistral, o seu José Cruz. E nós vendíamos, como sempre, o Guaraná Tropical, que era a terceira linha. Mas era daqui? Era aqui, já fechou há muito tempo. Por causa disso, um dia eu e meu pai fomos à sede da fábrica Magistral com o seu José Cruz. Onde era? No mesmo local ainda? Era no mesmo local, veja bem. E o seu Cruz, na época, ele era como, há pouco tempo eu falando com o Luiz de Manteiros, o maior comprador de açúcar, de fábrica de refrigerante. E o maior comprador de quinado imperial. Ele trabalhava com bebida que ele produzia, mais alguns produtos comerciais. O que é quinado imperial? Nosso telespectador novo não tem a menor quinado ideia. É uma bebida, parecido com vermute, Okay. que todo mundo sabe que é. Mas era a época o quinado imperial, né? Pois bem, e na época era representado pelo Cumaru Rosas e Companhia Limitada, do conhecido homem da Camélia, o Cândido Jeremias Cumaru. Pois bem. E nós fomos lá falar com o seu Cruz, e o seu Cruz me disse, a nós ele não vendia. Nem que não tivesse a quem vender, ele não venderia o refrigerante e a bebida, porque um parente nosso, aqueles parentes que eu falei antes, que não quiseram financiar, não foram corretos com ele. E eu então disse para ele, seu Cruz, mas nem todos os dedos da mão são iguais. E o seu Cruz me respondeu exatamente o seguinte, e porque eu não sei qual é o correto, que eu não vendo. Muito bem. Decorrido o tempo, nós nos tornamos os líderes de venda. O seu Cruz volta aí, foi ao meu batelão, na época era uma varenga, né? E quando ele vinha subindo, eu era um garoto de 17, 18 anos, disse meu pai que eu ia jogar ele dentro d'água. E o meu pai disse, não faça isso não, tenha cuidado. O seu Cruz vem e diz que queria nos vender produtos dele. E nós dissemos, tudo bem, nós concordaremos. E seu Cruz foi um homem generosíssimo conosco, acima da normalidade, a ponto de que nós comprávamos quinado, ele nos emprestava açúcar quando nós estávamos com dificuldade. E quando eu ia pagar lá, vamos supor que eu ia pagar 10 mil reais, o seu Cruz dizia, não, meu filho, faça o seguinte, leva 5 e depois você me paga. Eu sei que vocês estão crescendo e tal. Se tornou um amigo de coração, um amigo mesmo. A ponto de, na associação comercial, ele me, generosamente, todas as reuniões de quarta-feira, eu vinha com ele e ele me deixava na minha casa. Granjei uma estima com esse homem impagável, Virgílio. E, felizmente, depois ampliei com os filhos dele. Mas eram fatos curiosos, circunstanciais da época, né? Isso na beira
Na atividade comercial, mas tu queria falar da atividade estudantil também, né? Para separar a parte comercial. E eu estou falando na parte comercial, né? Nessa parte comercial, nós chegamos a um ponto, antes da extinção da Zona Franca, da cidade flutuante, em 1965, em 1962, eu me associei com um primo meu na Casa Singular dos Óleos. O meu primo Mário Mera Sayag, que foi o homem mais extraordinário que eu conheci na minha vida e circunstancialmente vou morrer sem conhecer outro igual. Era meu primo e antes de ser sócio dele, ele me convidou para ser padrinho de um filho dele. Muito bem. E toda vez que era possível, ele dizia: compadre, você tinha que ser meu sócio e tal. E eu dizia para ele que eu não tinha muita identidade de comerciaria. Mas em 1962 eu me associei com ele. E começou daí em diante a Plural. Nós abrimos uma loja na Marquês de Santa Cruz e nos transformei na área de sócio dele e mudamos para Casas do Óleo Limitada. A partir desse momento em que eu me tornei sócio do Mário, nós começamos a crescer até chegarmos em 1967 com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi para nós excepcional. Ou seja, nós crescemos de 1967 a 1990 em termos de quase 1 a 2 casas por ano. Nós fomos representantes exclusivos no Brasil da Procter & Gamble, da P&G e da Unilever, além de outras. Nós fomos representantes do Azeite Galo. Nós conhecemos o dono do Azeite Galo. Nós estivemos em Portugal. E uma das coisas que me deixa certa tranquilidade nos anos em que o Brasil viveu a diversidade, e nós também, é que de todas as empresas que nós compramos no exterior, e eram muitos e eu as visitei todas, só 2 sobreviveram ao longo de 30 anos, a P&G e a Unilever. Todas as demais ou se associaram, ou faliram, ou encerraram as suas atividades. O que mostra de que o ciclo de uma empresa não passa de 40 anos. A partir dos 40 anos, tem os sucessores e etc., e dificilmente sobrevivem. Então, ainda na área comercial, eu fui convidado pelo Mário Guerreiro para ser diretor da Associação Comercial, onde também cheguei a presidente da associação interinamente. Muito bem. Tive uma vida na Associação Comercial extremamente positiva. Na época em que a Associação Comercial se credenciava diante do governo, discordando e informando as coisas boas, como ela é uma auxiliar da atividade empresarial do governo. Tivemos uma pleia de presidentes de associações extraordinárias. E neste período, eu fui presidente do Conselho Especial do Usuário do Porto de Manaus. Eu fiz parte da administração da diretoria dos administradores do Porto da Amazônia, que ficava no Maranhão. Eu fui representante da Associação Comercial no Conselho de Diretor da Universidade do Amazonas, onde nós tivemos condição de ver 2 presidentes, 2 reitores da universidades extraordinários, tanto o que foi presidente do IBAMA, Roberto Vieira? Não, trabalhou até com o Serafim, foi do IMPA, veja bem. Me falha aqui rapidamente, estive com ele a questão de uns 5 ou 6 dias. O Marcos Barros. Foi candidato a senador junto com o Marcos Barros. Né? Marcos Barros. Esse homem que eu reputo que este Estado teria que convocá-lo em qualquer circunstância. O Marcos teria que fazer isso. Eu fui do conselho diretor, Edgar Monteiro de Paula, um médico Bahia, nós fizemos parte e vimos o trabalho do Marcos Barros.
Acompanhei o Marcos e verifiquei, disse há poucos dias para ele, do homem sério, correto. Ele foi presidente do IBAMA. Qualquer um que fosse reitor do IBAMA ou INPA ficaria rico fácil, se não tivesse a estrutura que esse cidadão tem, de seriedade, de correção, de decência. E que deixou esses lugares porque não era do convencimento dele se envolver com qualquer irregularidade. Brother, eu tenho que fazer uma intervenção. Para pegar o gancho paralelo, vamos contar um pouco da tua vida aqui acadêmica, porque você chegou a fazer faculdade, chegou a viajar enquanto empresário sucedido. Neste momento... Como é que é essa vida paralela sua? Neste momento em que eu estou fazendo a minha área empresarial, concomitantemente, eu tirei o meu curso de técnico em contabilidade, eu tirei o curso do Colégio Estadual, eu tirei o curso do Instituto de Educação, estudei na Escola de Serviço Social e eu comecei a estudar Direito no Rio de Janeiro também. Ou seja... Mas tu pensou em abandonar tudo para estudar Direito mesmo? Não, as minhas opções foram as mais corretas possíveis. Neste interregno, é preciso ser dito que o meu irmão mais velho foi estudar odontologia em Belo Horizonte e tirou o anel simbólico dado pelo Juscelino Kubitschek. E depois foi fazer um curso dado pela Universidade de Minas Gerais de odontopediatria em Buenos Aires. E foi o primeiro odontopediatra no estado do Amazonas. Mas como meu irmão era um homem extraordinariamente preparado e ele queria ser militar, ele entrou aqui na academia, na Capitania do Esporte, para ser candidato a oficial de marinha, odontologia. E na época foram 500 e poucos candidatos, passaram 5. Dos 5 foi ele, o primeiro lugar, no Amazonas ele fez a prova. O segundo foi meu irmão médico. O meu irmão médico saiu de Manaus. Naquela época o cursinho era dado pelo professor Said, Mourão e Nina. O Nina deles é o único que está vivo. Está vivo ainda. Afonso Celso Maranhão Nina, muito bem. Em decorrência disso, ele fez cursinho com eles. Foi para o Rio de Janeiro, fez cursinho e foi estudar medicina. E comia no bandejão do SAPS. Pois bem, no decorrer dos 5 anos de medicina do meu irmão, ele se engajou com parentes meus e quando ele terminou, ele era um homem capaz de ser um médico e veio ser obstetra em Manaus, bem sucedido. Neste momento em que eles estão estudando, eu tinha que ficar em Manaus. Nunca me arrependi de nada, porque os meus irmãos eram meus amigos fraternais, não faziam nada sem me ouvir, né? E a minha vida era estudar aquilo, até porque eu fiz parte fui presidente da União dos Estudantes Secundários do Amazonas e fui membro da União Nacional dos Estudantes aqui. E foi a primeira vez no estado do Amazonas que se conseguiu, e nunca mais se conseguiu, fazer o secretário-geral da UNE, o Teodoro Botinelli, o homem de pau neles, entendeu? O Teodoro Botinelli foi secretário-geral da UNE, amazonense, porque nos congressos da UNE valia tudo, sabe? A gente anoitecia de um jeito e acordava de outro. Era um congresso fantástico, né? E eu tive sorte de participar de quase muito. Tudo que eu aprendi indo para Bauru, indo para Santa Catarina, foi de graça com a UNE, com a União, como estudante, né? Eu fui o primeiro, veja bem o que eu estou dizendo, fui o primeiro criador de júris histórico no Colégio Estadual do Amazonas. Eu fundei professor de História, né? E como era professor de História, eu fui ser estudante no Instituto de Educação. No Instituto de Educação, nós criamos também o Instituto de História. E julgamos quem? Hitler. Sabe quem foi o advogado do Hitler? Fui eu. Porque eu tinha um amigo, era um senhor já, e esse cidadão me dizia o seguinte: Ambrósio, só existe o Estado de Israel porque existiu o Hitler. E ele tinha uma ideia de quem era o Hitler, diferente da minha, mas ele tinha. Porque o judeu já entendia no mundo de que eu sou judeu brasileiro, eu sou judeu francês, eu sou judeu alemão, eu não sou judeu nascido em Israel. Não existe mais o Estado. Ou seja, acabou Israel.
com a aparição do Hitler, que matou mais de 6 milhões, os judeus entenderam que tinham que voltar para Israel e comprar terras em Israel. E findou o Estado de Israel, que findou sendo porque todo mundo sabia que em qualquer lugar do mundo onde os judeus sempre tiveram as suas dificuldades, tinha um lugar onde voltar à terra prometida, né? E eu fui membro do júri histórico, que foi feito, na época, a Assembleia Legislativa era lá no Instituto de Educação. No segundo andar. No segundo andar. E lá eu estava lá. Pois bem, eu outro dia me encontrei com a Etelvina Norma Garcia. Já foi minha entrevistada aqui também. Que eu digo que é lamentável que a Academia Amazonense de Letras ainda não a tenha feito membro de lá. Muito bem. Porque era uma moça preparada e qualificada. Então, a minha vida estudantil, em disso, eu ocupei naquela época no estado do Amazonas tudo aquilo que era proporcionado a alguém como estudante. E sempre entendi de que toda essa minha vida e as minhas amizades, de tudo que eu fiz parte... com um outro fato. Eu fui também juiz do Tribunal do Trabalho. Fui durante 7 anos juiz do Tribunal do Trabalho. Tive a alegria de dizer o seguinte, que quase a totalidade como relator foi aprovado. Porque eu tinha como assessor um advogado trabalhista, Luiz Bezerra de Menezes, que modesta, eu não entendia muito daquela matéria, né? E me valia demais dele, né? Era comum, eu ia à casa dele com a Joanita e pedir o apoio para que ele me desse orientação como eu tenho que proceder. Entretanto, eu constatei um fato, que lamentavelmente tiraram os juízes classistas porque começou-se a utilizar aquilo como processo desonesto, se aposentar utilizando como classista. Aquilo aí era irregular mesmo. Ambrósio, podemos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o nosso terceiro bloco. De volta com o nosso entrevistado, Ambrósio Cohen Sayag, Manauara, 79 anos. Ambrósio, no bloco anterior, você estava encerrando, eu tive que lhe interromper, a questão dos juízes classistas, que você teve a oportunidade de ter uma experiência de 7 anos. Voltando àquele assunto, para concluir. Foi uma experiência extremamente positiva para mim. Até porque eu sempre tive uma tendência, eu gostei sempre muito da área do direito, muito. Todos os meus litígios judiciais tiveram a minha participação. E eu tive muitos ao longo da minha vida empresarial. Normal. Né? Mas, circunstancialmente, eu pude dizer o seguinte, deixei praticamente de ser empresário, fui abandonando, retomei uma decisão junto com meus sócios, mas fundamentalmente a decisão foi minha, de encerrar a vida empresarial com supermercados. Em que ano, Ambrósio? Eu tinha 22 supermercados, 1.290 empregados. E Durango, eu aposto, duvido, que alguém tenha demitido 1.260 empregados e tenha 2 brigas judiciais. 2. Muito bem. Então, neste Tribunal do Trabalho que está aí, e o que antecedeu, sabe, e deveria até nos premiar, porque nós adotamos um critério de poder, como eu faço, andar na rua, passear, me divertir, sem receio, porque nós cumprimos a nossa obrigação. Nós vendemos um monte de patrimônio com o objetivo de fazer aquilo que eu sempre pensei, demitir todos eles, pagando tudo que eles tinham direito. Sempre dizendo a eles o seguinte, vão ao sindicato, vão aonde vocês acharem, o que vocês têm direito, vem aqui com a gente e reclama na Justiça do Trabalho para que a gente pague lá, para que não tenha depois sucedâneos disso. Demitimos, e como eu falei, temos 2. Não temos nenhum processo de Justiça do Trabalho, a não ser os 2, nenhum de Previdência Social, nenhum na Secretaria Municipal, nenhum na Receita Federal, não temos nada. Ou seja,
eu aposto, duvido, quantas empresas no Estado e no Brasil adotaram esse critério que nós adotamos, ao ponto de a gente poder ter toda a liberdade possível, sem receio nenhum, sem segurança nenhuma, de ter essa afinidade. Inclusive, a maioria dos nossos empregados estão no Carrefour, estão no Baratão da Carne, estão no DB, e etc, etc. Ambrosio, uma dica, uma oportunidade que tu está me dando. Tudo bem, você encerra essa atividade comercial, mas você é muito ativo. Com o encerramento dessa atividade principal, você não ficou parado esses anos todos. Então, eu queria que você falasse desse pós-fechamento da Casa dos Óleos. Acontece que, para você, Durango, no Brasil, eu diria até que é impossível você fechar uma empresa. É quase, eu diria, impossível. Eu não sei se alguém conseguiu, eu não sei. Para nesses últimos 7 a 8 anos, a gente ir mudando o critério, desfazer lojas, retirar esse equipamento todo e transformá-la numa imobiliária, isso tudo custou tempo. Além de, neste decorrer de tempo, ter que indenizar os sócios que existiam, né, que eram de outra família. Tudo isso demandou tempo. Concomitantemente, nós compramos uma indústria de café que eram de português, de padeiros, e depois findamos nós comprando café. Hoje, os meus filhos entraram na época, Casas do Óleo também botou postos de gasolina, que hoje são de 2 filhos meus. Os meus filhos também entraram para uma empresa de transporte de valores, a Transecel, e em decorrência, neste período, os meus filhos foram adquirindo novas empresas. E, como é natural, se valendo da minha experiência, da minha vivência, né? Ou seja, à medida em que eu fui terminando a Casas do Óleo e transformando numa imobiliária, os meus filhos foram crescendo nas outras empresas. E eu, concomitantemente, eu sou um homem de bolsa de valores, ou seja, eu tenho identidade. Eu até digo o seguinte, eu aprendi a trabalhar com dinheiro. Todo mundo, dinheiro não aceita desaforo de ninguém. Quem não souber ter dinheiro, desaparece fácil. E isso é uma constante. A gente vê gente ganhando prêmios de loteria e desaparecendo, né? Então, dinheiro não aceita desaforo de ninguém e precisa saber administrá-lo. Eu aprendi a administrar, eu não tenho nenhuma... Os meus filhos se valem muito de mim e alguns amigos. Então, esta é uma fase que eu estou vivendo muito bem, graças a Deus, sem as obrigações, a responsabilidade de uma empresa comercial do porte que era minha, né? Para atualmente, em que eu me tornei um especialista em direito de imobiliário, né? Porque eu gosto disso aí, né? De maneira em que os meus aluguéis, os meus contratos de aluguéis foram sempre muito bem feitos e me dão oportunidade de continuar trabalhando. Ambrosio, para falar um pouco, você puxou da família, tá? Me fale um pouco, família em Manaus. O que tinha Manaus de bom, quem tem Manaus de ruim, de bom hoje? Para fechar o nosso programa, um pouco da cidade. Manaus tinha muita coisa boa no passado, mas tem muita coisa que foi melhorada no presente. Comparar uma época com outra seria não acreditar numa transição que é natural, em qualquer atividade. Manaus era uma cidade pacata, com dificuldade de emprego, e a Zona Franca de Manaus, de 1967, mudou totalmente a estrutura da cidade. Ou seja, do dia para a noite nós vimos o interior se reduzir, sair gente do interior, tinha que ser isso, para a cidade de Manaus, e o crescimento que teve a cidade de Manaus, que foi exponencial. A minha família, ô Durango, eu repito isso constantemente, pode ter gente feliz igual a minha, mas mais não tem, não pode ter. Porque eu tenho 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. Os meus filhos são meus amigos pra caramba, veja bem. Minhas noras, meus genros, enfim, os meus filhos trabalham comigo, que o Ralf é presidente do Clube Diretor Logista e é sócio do Café Manaus, é sócio
Transconfrio, da Transecel, é sócio do Posto 3000 e é sócio da Casa do Óleo. Foi o meu principal sustentáculo. Ele foi a pessoa que me deu todo o apoio para conseguir fazer essa mudança toda. Se não fosse ele, eu jamais teria condição de sair de 1.290 para 30 empregados, de ter desmontar 20 e tantas lojas, retirar tudo de dentro, negociar com a maioria dos empregados. Enfim, foi ele realmente o grande executor dessa minha decisão, que não foi fácil. Porque, como é qualquer atividade de sociedade, geraram muitos e muitos aborrecimentos. Veja bem. Mas era meu objetivo, e eu acho que o objetivo foi certo, porque eu consegui ultrapassar isso com as minhas noras, meus netos, veja bem. Eu tenho uma identidade imensa com meus netos. Eu viajei agora em maio deste ano, com praticamente todos eles, e fui viajar aí, como sempre viajo com eles, né? Então eu tenho que sempre agradecer. Eu não posso falar nada ruim de ninguém. Da sua família. Qual é a sua preocupação da cidade para a sua família? A cidade de hoje, para a família que toda mora aqui? Isso eu acho que cidade violenta, cada dia mais violência. Ou seja, esta é uma parte negativa que eu acho que todos os governos têm. Não existe em lugar nenhum no mundo melhoria sem educação. Se você me dissesse como acha que isso melhoraria, é se dando intensamente apoio à educação. Preparar essas escolas primárias, secundárias, etc., como a parte número 1 do governo. O governo tem que gastar o máximo que puder em educação, primeiro. Segundo, em saúde. Tudo que a gente vê aí é terrível. Você vê assalto em transporte, vê a nossa área de lazer bastante prejudicada. Ou seja, hoje você não abre nenhuma revista, nenhum jornal, nada que não fale em violência. Nos atinge a todos nós. E eu digo sempre que nós temos que pedir a Deus não nos escolherem. Porque vai a um hospital, qualquer um hospital que você vai ver, está cheia de gente, mal atendida. Se você vai para a área de colégios, você vê dizerem, na minha época, o colégio estadual era o colégio número 1. Colégio público é número 1. Quem não passa no colégio público tem que ir para o colégio privado. Era